Como a maioria aqui já sabe, nós vamos iniciar hoje uma nova série que nós denominamos Consumidores. E, infelizmente, esse é um tema que tem tudo a ver, pelo menos, com uma grande parte da igreja evangélica brasileira. Por quê? Muitas pessoas têm se relacionado com suas igrejas e muitas igrejas têm se relacionado com seus membros numa relação do tipo mercado, oferta, cliente, nicho e qualquer palavra que você queira usar para determinar relações comerciais. O que é, a princípio, no mínimo, uma grande deturpação da própria mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Você não precisa conhecer muito a igreja evangélica brasileira para saber que muitas das bênçãos ou pseudo-bênçãos que são distribuídas por aí, na verdade são distribuídas a um preço do tipo, quanto mais se oferta, mais se recebe. O que também é uma deturpação do Evangelho de Cristo Jesus e demonstra uma relação comercial que não é referendada pela Bíblia de maneira nenhuma. Antes, eu gostaria de lembrar a todos que nós vivemos numa sociedade em que as coisas estão um pouco só invertidas. Só um pouco. Por exemplo, você já viu uma casa em que, talvez você conheça, sei lá, uma família muito distante, em que os filhos mandam? Você conhece? Já viu, assim, ouviu falar? Uma casa em que você tem lá os pequenos reizinhos e as pequenas rainhazinhas que comandam todas as coisas e os pais ficam perdidos tentando de qualquer forma agradar os pequenos mimados. É assim, eu sei que você deve estar pensando, poxa, mas onde existe isso? Mas eu fui pesquisar na internet e depois de longas pesquisas, dias pesquisando, eu cheguei à conclusão de que sim, existem famílias que vivem para satisfazer as vontadezinhas dos reizinhos lindinhos, gostosinhos e mimadinhos. Que se não são saciados, eles emburram, choram, esperneiam e deixam os pais angustiados. Nós vivemos numa época em que parece que a criança chorar é um crime. E a maioria aqui cresceu numa época em que a criança, se chorasse, aí que apanhava. Quem aqui nunca ouviu coisas do tipo, se chorar, eu vou fazer você chorar com vontade? Não é essa? Nós crescemos assim. Ah, tá chorando, agora eu vou dar um motivo para você chorar. Quem aqui não foi dormir quente? Ah, você vai dormir quente hoje. A gente ia dormir quente. E tinha até uma coisa que era interessante, eu não sei se vocês notaram, como o choro dá sono. Porque quando a gente ia dormir quente, a gente chorava, mas dormia, que era uma beleza. Era o sono dos anjos. E eu lembro, às vezes, eu lembro criança, que estava chorando. Aí eu pensava, daqui a pouco eu durmo. Porque já tinha essa ligação do choro com o sono. Acho que o choro cansa a gente, deixa a gente exasperado. Nós passamos por isso. Hoje não. Hoje há uma consternação contra qualquer tipo de disciplina que se aplique porque vai traumatizar a criança. Tadinha. Embora, tudo bem, a Bíblia diz que a criança, deixada por si mesma, ela se torna um demônio. E vocês sabem do que eu estou dizendo. Porque vocês já devem ter visitado casas de pequenos demônios. Eu estava no começo do meu pastorado, fui visitar uma casa, eu já posso dizer isso, porque já faz acho que uns tantos anos já. Meu Deus, que criança insuportável. Tinha lá um pequeno demônio rondando em derredor, buscando alguém para atacar. E aí, chega o pastor, senta na sala de casa, minha esposa estava comigo, você lembra bem nesse dia, uma peste o moleque. E enquanto ele ia subindo, inclusive pela minha pessoa, porque eu não sei, a criança gosta de escalar gordo é legal de escalar, parece uma montanha. E a mãe falava assim, ai, não posso com ele. E eu pensava no meu coração, daqui a pouco eu sei que a irmã vai sair e fazer um café.
Vai sair, fazer um café. Mas olha, eu quero confessar, sim, com todo carinho, a mãe saiu. Pela graça de Deus, uma intervenção divina, a mãe saiu. Quando a mãe saiu, eu acho que o moleque pensou, é agora que eu realmente, não tem ninguém mais para me impedir. Ele foi subir em mim. Tá ligado essa gordurinha aqui? Para quem está nos ouvindo apenas, é a gordura lateral, conhecido como pneuzinho. Aquela criança também era um pouco gordinha, tinha um pneuzinho espetacular. Esses 2 dedos pinçaram com volúpia e gosto aquele pneuzinho e dobraram. A criança regalou um olhar, mas aquela desgraça não chora. Ela não chorou. E eu praticamente a levantei com essa pinçada e a coloquei de volta no seu lugar. Pasmem, funcionou. A criança quietou. Eu acho que o botão de off o on-off estava aqui da criança. Agora, claro, eu estou dizendo isso, não façam isso em casa, mas evitem que isso aconteça educando. Esse negócio de criança manda em casa é uma deturpação que está gerando também uma sociedade, porque depois essas crianças vão crescendo. E quem aqui é professora? Se as professoras, levantem a mão. Professoras, pode levantar a mão. Vamos orar por vocês. Porque, como consequência, assim, os pais não cuidam, estoura nas professoras. Porque aí os pequenos reizinhos, eles vão para a escola e acostumados a mandar em casa, aí eles mandam na escola. Na minha época, eu fui um aluno razoavelmente comportado. Eu lembro que acontecia na minha turma, o aluno, quando ia para a diretoria, ele já sabia o seguinte: dançou. Porque ia levar uma saraivada de cinta em casa, esse menino. A gente que assim, nas 2, 3 vezes na minha vida que isso aconteceu, eu sabia que ia levar bronca, eu ouvi um falatório. Hoje, a criança, se for chamada é bullying. O pai vai indignado para a escola perguntar: o que é que vocês estão fazendo com meu filho? Onde já se viu uma criança santa? Claro que, inclusive, tem aquele pessoal que, como consequência da inoperância educacional, estão tentando cobrir a ineficiência da educação com Ritalina. Quem não sabe que é Ritalina, vai dar uma olhada na internet, que é considerada a droga para suprir a falta de cuidado em casa, você dá para criança, ela sossega. Ritalina é aquela droga que dão para crianças hiperativas. Eu vou arriscar dizer o seguinte: dos adultos que estão aqui, uns 50% eram hiperativos segundo a nova norma de hiperatividade. Quem aqui não parava? Rodrigo, sério? Vá. Não, eu falei não parava, não para. A escola está com o trabalho. Quantas vezes eu ouço gente dizendo assim: eu não me dei bem no trabalho? Por quê? Meu chefe quer mandar. Mas é sério que ele quer mandar? Nós imaginávamos que você chegaria lá e mandaria no seu chefe. Mas olha que coisa, mas que chefe tirano, ele quer mandar. Só porque ele é o chefe, então ele dá ordem e acha que você deve acatar as ordens. Mas, meu Deus, você deve chamar a polícia numa hora dessa? Quem ele pensa que é? Claro que, numa hora ou outra, essa inversão de valores da nossa sociedade ia estourar onde? Na igreja. E em Deus. Porque você já notou que sutilmente há um movimento de pessoas mandando em Deus? É mais ou menos assim. Claro, você não pode obrigar Deus, e você não pode declarar que você vai obrigar Deus a fazer alguma coisa. Mas se você fizer as 7 semanas da oração forte, do descarrego ungido, aí praticamente você abre as portas do céu e não tem jeito de Deus não abençoar você. É uma forma disfarçada de dizer que a sua ação vai determinar o que Deus faz ou deixa de fazer.
É uma sutil inversão de valores da soberania de Deus, que deixa de ser soberano nessa teologia para ser alguém esperando o ser humano fazer alguma coisa para que ele reaja. O problema é que a Bíblia diz que Deus não reage às ações humanas. Deus é sempre aquele que age como criador de todas as coisas e sustentador de todas as coisas, e nós somos chamados a reagir ao amor de Deus, à graça de Deus, à misericórdia de Deus e à justiça de Deus, à ira de Deus e todas as formas de manifestação desse Deus soberano. Olha, porque se você fizer uma oração forte, não tem quem segure. Tem. Porque se Deus disser não, você pode brigar o quanto você quiser. A palavra de Deus é eterna. Não é não. Mas claro, como nós não estamos acostumados com isso em casa, não estamos acostumados com isso na escola, não estamos acostumados com isso no trabalho, é natural que a gente chegue na igreja e no relacionamento com Deus e ache que há uma inversão de valores. É por isso, inclusive, que há em nossa sociedade hoje uma geração de cristianismo sem igreja ou dos desigrejados. E eu vejo nesse movimento alguns aspectos que eu gostaria de pontuar para você. Por que existe tanta gente sem igreja, que não consegue mais se relacionar com a igreja, que não suporta mais igreja? Em primeiro lugar, geralmente quem saiu porque não teve alguns dos seus desejos atendidos. Ele queria alguma coisa na igreja, a igreja não atendeu, o que é que ele fez? Saiu. É exatamente a mesma coisa que se faz com um mercado. Eu vou para aquele mercado, se lá não tem mais o produto que eu gosto, o que é que eu faço? Eu simplesmente mudo de mercado. É por isso que nós estamos dando a essa mensagem de hoje o título: o cliente tem sempre razão. Porque é assim que as pessoas estão se relacionando como consumidores dentro da igreja. A igreja deixou de fazer o que eu gosto. Então, ao invés de, com meus dons e talentos, dispor a minha vida para mudar, inclusive, a história da minha igreja, o que é que eu faço? Eu troco. Até porque a oferta de mercado hoje é muito grande. É fácil trocar. Em segundo lugar, talvez tenha havido alguma decepção com o dono ou os sócios. Eu não quis dar o nome declarado de pastor e diretoria para não ficar muito evidente a crítica que eu estou fazendo. Então eu falei de dono ou sócios do estabelecimento comercial chamado igreja. O corpo gerencial não está dando rumos adequados àquele mercado. Então o que eu faço? Vou para um outro mercado. E 3, para não virar uma crítica unilateral, são poucos os que saíram porque a igreja simplesmente deixou de ser igreja. E sim, isso pode acontecer, porque uma coisa tem que ser dita. No momento em que a sua igreja passou a vender fé, um bom cristão tem que fugir dela. Tem que fugir. Como denúncia. Porque eu vejo muita gente que diz assim: eu discordo com o que minha igreja faz, mas eu pego o que há de bom nela. Poxa, como você é bom. Como você é bom. Nós precisávamos de alguém que tem tanta sabedoria espiritual para ser a única pessoa que salva dentro daquela deturpação. E sim, vamos ser sinceros, muitas igrejas deixaram de ser igrejas. Deixaram. Elas não têm mais nenhum resquício de evangelho. São igrejas que não pregam mais a palavra como a palavra tem que ser pregada. São igrejas que não incentivam mais seus membros a um crescimento sadio nas escrituras. São igrejas que vendem entretenimento cultural gospel, que é o pior tipo de entretenimento possível. Essas igrejas precisam ser abandonadas para que vão à falência existencial, assim como já foram à falência espiritual, infelizmente. No entanto, ainda são muitos que tratam a igreja como supermercado ou comércio, fruto muito daquilo que a gente vê na TV, porque a maioria das pessoas que estão na TV falando de igreja estão vendendo igreja, e que acham que são clientes desse comércio. Agora, antes da gente entrar num texto importante, crente não é cliente.
Você que está sentado aqui nessa arquibancada, você não é cliente dessa igreja. Então, o corpo gerencial dessa igreja não faz nada do que faz para agradar você. Tudo que nós fazemos para agradar a Deus. E se necessário para agradar a Deus, nós desagradamos pessoas. Porque pessoas são pecadoras. O que inclui também desagradar pastor, desagradar presbítero, diácono ou qualquer que seja. E igreja não é mercado. Nós não somos um mercado. Inclusive nós falamos muito tranquilamente sobre dinheiro quando necessário, porque nós não vendemos nada. Nunca nós prometemos qualquer contrapartida daquele que faz qualquer tipo de oferta aqui. Nós sempre dizemos, quem oferta faz por amor, de livre, espontânea vontade. E se alguém oferta esperando ganhar casa na praia, por favor, pega o seu dinheiro e vai gastar em outra coisa. Porque nós não queremos ter que administrar mimos espirituais de pessoas que não sabem lidar sadiamente com Deus. A manifestação mais sadia disso é a manifestação dos apóstolos, quando expulsaram um demônio, um mágico viu que expulsava o demônio e falou assim, vende esse poder para mim. Aí eles falaram que você vá para o inferno com seu dinheiro. Então nós queremos dizer com todo carinho, nos é muito propício, você que está nos assistindo, se você pensa em contribuir aqui com a obra de Deus, esperando ganhar alguma benesse financeira, queremos dizer com todo amor, para o inferno com o seu dinheiro. Que Deus o guarde. Amém. Bom, vamos para um texto. Nós escolhemos um texto para estudar nessa noite. E é um texto fantástico, muito lido, mas talvez pouco analisado de uma maneira como nós queremos analisar hoje, que é um texto que se encontra lá em Mateus capítulo 14. Eu vou pedir para você acompanhar, nós vamos projetar esse texto, mas depois, durante a semana, eu vou pedir para você ler esse texto em casa, reler várias vezes, para que o Espírito Santo continue a trabalhar em seu coração. Vamos lá. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Logo em seguida, deixa eu explicar uma coisa. O que acabou de acontecer foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Então esse logo em seguida está dizendo, logo depois que Jesus tinha multiplicado os pães e os peixes, demonstrando um poder sobrenatural, que sacia as mais básicas necessidades humanas. O pessoal estava com fome, não tinha o que comer, ele pegou só um pouquinho de pães e de peixes, deu uma multiplicada e todo mundo comeu até não querer mais. O pessoal foi embora com sono, teve gente que ficou dormindo ali mesmo, de tanto comer. Então, logo depois de Jesus ter demonstrado esse poder fantástico, ele insistiu para os discípulos que atravessassem o lago, fosse para o outro lado. Tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco, com os discípulos dentro, já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Bom, veja que interessante. Quem falou para os discípulos entrarem no barco? Foi Jesus, certo? E a Bíblia traz uma informação importante, ele insistiu, porque provavelmente ele disse, eu vou ficar aqui porque eu quero terminar de atender o pessoal, orar com algumas pessoas, e depois eu vou me retirar para orar. Se você estivesse ali com Jesus, até para fazer uma média, o que você teria falado para ele? Eu vou ficar aqui também, Jesus, vamos orar junto. Sabe aquela fingindo que adora orar, que orar é uma coisa que faz direto. Aí o que Jesus fez? Segundo a Bíblia, insistiu para que aqueles homens entrassem no barco e atravessassem o lago. Uma pergunta que nós temos que fazer é, Jesus sabia que ia ventar? O que vocês acham? Sabia que ia ventar. Jesus sabia que o barco seria fustigado pelas ondas geradas pelo vento? Sim. A pergunta é, por que ele enfiou o pessoal nessa roubada? Porque você concorda comigo? Não foi azar. Do tipo, poxa, mas que azar, pegamos esse barco e olha agora, a maré tá brava aqui, hein? Olha, mas quem iria imaginar?
Imagina que você está lá no barco e dentro do barco você, como um cristão normal, como qualquer pessoa, você está lá, o barco sendo fustigado, se achando que vai afundar. O que você pensaria? Jesus, brincadeira, hein? E olha como Jesus é esperto. Não veio. Porque ele sabia o que ia dar, colocou a gente na roubada e ainda ficou lá com a desculpinha de que ia orar. Cilada, Bino! Cilada! Uma coisa que nós precisamos aprender na Bíblia é que Deus está pouco preocupado com o nosso bem-estar se comparado ao que Ele quer fazer no reino dele. Deixa eu repetir isso. Deus está pouco preocupado com o nosso bem-estar se comparado ao quanto Ele está preocupado com o reino dele. Deus primeiramente vai fazer as coisas em prol do reino dele e da glória do nome dele. E, se necessário, vai nos usar da forma que Ele quer para fazer isso, inclusive nos colocando em situações limites da vida. O problema é que nessa relação comercial com Deus, foi nos ensinado de maneira errônea que sempre que nós estamos numa pior, quem é o culpado? É o diabo. Foi o diabo que colocou você ali. Então o que você tem que fazer? Você tem que lutar contra o diabo. Mas você já imaginou quantas vezes nós fomos colocados em situações limites da nossa vida para que Deus trabalhasse o nosso coração? Quantas vezes nós fomos colocados em situações limites da nossa vida para Deus trabalhar alguns princípios e o nosso caráter, porque Ele sabe que nós somos muito mais moldáveis na dor, na angústia, do que quando tudo está bem. Porque Deus sabe que os nossos ouvidos são muito mais abertos à voz dEle quando nós estamos sendo espremidos por alguma situação da vida. E aí Ele quer trabalhar o nosso coração. Claro que há situações na nossa vida em que nós somos tentados. Claro que há situações em nossa vida que o inimigo tenta contra nós. Mas o que eu quero dizer é que uma grande parte, talvez a maioria das vezes em que nós fomos colocados em situações limites, em que nós achamos que as coisas vão parar de funcionar e que Deus simplesmente se esqueceu de nós, essas eram as horas em que Deus esteve mais presente, trabalhando o nosso coração, moldando o nosso caráter. O problema é que nós não vemos mais isso, porque nós já estamos com a mentalidade de que Deus existe para suprir as minhas necessidades, como um dono do mercado que está olhando para os seus clientes, vendo se não está faltando alguma coisa para ele. Muita gente passou a confundir Deus, Criador de todas as coisas, como um vovozinho super legal que está olhando para os crentes, imaginando se tem jujuba para eles. Ah, acabou jujuba. Qual foi o anjo que falhou com eles? Deus está no controle e tem razão sobre todas as coisas, e não nós. Esses caras estavam no barco, provavelmente imaginando: por que Jesus fez isso? Mas a própria história vai mostrar que Jesus está querendo trabalhar no coração desses caras algo de fundamental importância para o relacionamento deles com Deus e para a maturidade deles com Deus. Porque o texto continua. Vamos voltar para o texto. Alta madrugada, então Jesus pensou: bom, opa, vamos acabar de orar, terminamos de orar. Alta madrugada significa entre 3 da manhã e 6 da manhã. Ou seja, Jesus deu uma oradinha rápida ali, tipo das 10 da noite até as 3 da manhã, não tinha nada o que fazer mesmo, foi orar. Ele não estava cansado porque tinha atendido apenas uma multidão de cerca de 5.000 pessoas. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Veja a simplicidade, a tranquilidade, porque Jesus olha e fala: ih, o barco já foi, então tem que andar sobre eles. Ele olha para a praia, não tem nenhum barco, e diz: vou a pé. Andar é bom, dar uma esticada. Provavelmente ele orou de joelhos, lá daquela dor, sabe? De ficar orando de joelhos muito tempo. Fala: vou dar uma esticada na canela, vou andando. Né? Tudo maravilha, vai andando sobre as águas, olha um peixe, oi peixe. Passa, sei lá, uma outra. Vai passando qualquer coisa. Quando o viram, porque estão os discípulos lá sendo fustigados, que não dormiram não porque estavam orando, mas porque estavam tentando manter o barco ali, ficaram aterrorizados e disseram: fantasma. E gritaram de medo. Imagina a cena.
Há algumas cenas que eu, quando chegar no céu, eu quero que mostre no cinema. Essa desse monte de homem gritando, horrorizados, porque estava uma fantasma. Já imaginou Pedro? Fantasma! E Judas falando, mata ele, mata ele. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenho medo. Acontece que quando nós deturpamos a nossa visão, nós começamos a ter sérios problemas e enganamos a nós mesmos com as situações e com opiniões das mais absurdas. Fantasma existe? Existe ou não existe? Eu até coloquei fazer essa pergunta, porque eu fiquei com medo de alguém falar que sim, depois a gente vai ter que fazer uma série só sobre fantasmas. Mas a princípio, tá? Fantasmas não existem. Mas depende. Porque a nossa mente é capaz de criar os fantasmas mais diversos. Fantasma não existe, mas se você criar um no seu coração, ele vai existir dentro de você. Quer um bom fantasma? Alguém que você não perdoou. Sabe por que alguém que você não perdoa é um bom fantasma? Porque você vai para o banheiro fazer suas necessidades, quem está lá? Você está no meio daquele... pode dizer cocôzinho? Pode dizer. Você está no meio lá daquele cocôzinho, tranquilo, lendo uma revista, e quem aparece? Aquela pessoa que você não perdoou. Ela está ali ao seu lado. É como se houvesse um outro vaso sanitário, a pessoa está ali. Não é? Ninguém nunca sofreu desse fantasma? Você vai para a academia, você está lá fazendo seu exercício, quem está fazendo exercício com você? Ali dentro do seu peito, aquela pessoa. Você vai dormir, quem dorme com você? É um fantasma. Seres humanos, quando não têm a visão bíblica real das coisas conforme Deus quer, vão criando os mais diversos tipos de fantasma. São pessoas que sofrem de uma visão míope. Quando a gente começa a achar que tem razão sobre as coisas em nossa vida, nós nos deparamos com esse texto, porque esses caras têm uma certeza, é um fantasma. E como é um fantasma, só há uma coisa a fazer, grita de medo. Pessoas que começam a não ter uma relação correta e não conhecem ao Deus das Escrituras, começam a ver coisas e a agir conforme coisas que não existem, que são mentiras, erros, enganos. Começam a querer ver em Deus coisas que Ele não tem para oferecer. E começam a olhar para o próprio Jesus, o Deus Filho, e começam a ver nele um fantasma. Começam a ter uma relação muito mais mística com Deus, no pior sentido da palavra, do que uma relação correta, centrada, cristã, séria, com princípios muito bem embasados. É por isso que nessa relação de consumismo na igreja, tem muita gente que vai para o culto esperando ver o quê? Fantasma. Mesmo que esses fantasmas tenham o nome de demônios. Tem gente que não consegue participar de um culto sem sentir um arrepio. Porque nessa relação de consumismo, culto sem arrepio virou culto sem Espírito Santo. Como se a obra do Espírito Santo no culto cristão, ao invés de gerar arrependimento e direcionamento a Cristo, fosse gerar arrepiozinho para a gente ficar emocionado e voltar para casa dizendo, ai, como foi uma bênção. Não falou nada de Jesus, mas eu arrepiei tanto. Falou mais de diabo do que Jesus, mas o diabo é astuto. Inversão de valores numa sociedade consumista, que não quer mais ouvir aquilo que precisa ouvir, por exemplo, sobre a seriedade do nosso pecado. É por isso que nós temos gerado cada vez mais uma igreja que sofre de pecado. O problema da igreja brasileira hoje é um excesso de pecado. Porque houve uma banalização tão grande das Escrituras, uma banalização tão grande da graça, da fé, que é muito possível frequentar uma denominação cristã, qualquer que seja ela, anos a fio, e ainda continuar com a mesma vida de pecado, sem arrependimento, pelos mesmos anos. Como se isso fosse absolutamente normal. Hoje, nós ouvimos muitas vezes pessoas dizendo, quem não peca?
Mas a frase quem não peca não pode ser desculpa para continuar pecando. Tem que ser uma constatação da nossa natureza ruim, de como nós somos ruins diante de Deus, como nós somos pecadores e quanto nós precisamos ser transformados pela palavra de Deus. Achar que nós temos razão e achar que mandamos na nossa vida tem o mesmo sentido de achar que é um fantasma quando é Jesus andando sobre as águas. Aí veja o que Jesus diz, ou que Pedro diz. Senhor, disse Pedro, se és tu, Jesus acabou de dizer, sou eu. E o que é que Pedro faz? Não sei se é o Senhor. Deve ser fantasma. Manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Sabe o que ele poderia dizer? Ele poderia dizer, por exemplo, se é o Senhor, chega mais perto para a gente ver. Simples. Mas não. Pedro é o cara do espetáculo. Ele gosta. Pedro, se assistisse os Mercenários 3, ele ia adorar. É bomba, tiro, gente explodindo, né? Estamos conversando hoje sobre o filme James, que é o nosso assessor para assuntos da trilogia Mercenários. Um filme espetacular, com os grandes ícones do cinema. O Schwarzenegger, Stallone. Ele poderia dizer, Jesus, se o Senhor, dá uma corridinha mais perto aqui para a gente ver que está meio longe, então não está conseguindo ver nada. Ou ele poderia dizer simplesmente, ô Jesus, que bom você chegou, acalma o vento aí para a gente. Acalmada, a situação está brava, mas não. Quem conhece Pedro sabe que está tudo centralizado nele. Então o que ele faz? Que oportunidade. Que oportunidade que esse mercado está oferecendo. É a hora. É a hora dos holofotes se voltarem para ele. Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir aí andar sobre as águas. É hora de Pedro aparecer, gente. É hora de Pedro mostrar suas capacidades, seus dons, seus talentos. Até esse momento a igreja não reconhecia Pedro. Estava lá um homem de Deus que ninguém dava valor. As pessoas não chamavam ele nem para fazer um solo. Tem gente que nessa relação de mercado ele fica meio chateado quando ele não tem oportunidade. Não tem oportunidade. Às vezes, o fato de uma pessoa não ter oportunidade significa que aquela igreja tem bom gosto. Bom gosto. Que dependendo da pessoa que vai... Não sei se você já passou por isso. Eu já fui em algumas igrejas que na hora do solo, eu fiquei imaginando como é a bênção dos anjos poderem se fazer de surdos momentaneamente. Não é? Os anjos estão lá, e a irmã vai cantar. Lá, 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 lá. Essa hora que eu coloquei aqui, não falar da Cassiane. Veja que Jesus vai cuidar desse problema de Pedro. Vamos voltar para a Bíblia. Venha, respondeu ele. Venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou o quê? Senhor, salva-me. Jesus vai começar a curar essa relação consumista de Pedro com ele mesmo. Cadê o cara bom? Toda a pretensão humana de querer achar que pode fazer as mesmas coisas que Deus faz, sempre acaba numa frase: Senhor, salva-me. Para mim, uma boa igreja que não gera consumo, mas gera conversão, é aquela em que sempre estando nela, você fica com essa frase no coração: Senhor, me salva. Senhor, me salva. Salva de mim mesmo. Eu não sei quanto a vocês, mas, gente, a cada dia da minha vida
terminando cada dia da minha vida, eu tenho a plena sensação de que o Senhor precisa me salvar de mim mesmo. Eu consigo compreender a cada dia o que significa fazer morrer a própria vontade, porque a minha vontade é extremamente ruim em todos os seus aspectos, em todas as suas possibilidades. Eu tenho orado cada vez mais para que Deus não deixe prevalecer o que eu gosto, mas assim o que Ele sabe ser correto em minha vida. Porque todas as vezes na história da minha vida em que a minha vontade prevaleceu, de alguma forma as coisas deram errado e me levaram a pecar mais, me distanciaram do Criador. Todas as vezes em que eu levei alguma vantagem para mim mesmo em algum processo, essa vantagem gerou a desvantagem de estar longe do Evangelho de Cristo Jesus. E eu não quero isso para a minha vida, e eu não quero isso para a sua vida, e eu espero que a Igreja Evangélica Brasileira pare de querer isso. O saciar dos próprios desejos numa relação consumista com Deus, que está nos levando para longe do Deus das Escrituras, que faz com que nós não enxerguemos mais a beleza das palavras de Jesus. Faz de nós pessoas vingadoras, cujos cânticos que têm se tornado hit no momento diz que Deus nos dará a vitória, para que a gente esfregue na cara daqueles que não acreditaram em nós. Numa deturpação do amor cristão, do perdão cristão. Como se Deus desse alguma coisa para que a gente fosse esfregar na cara de quem não acreditou em nós. Se você está duvidando, tem uma música evangélica de sucesso que diz exatamente isso. Que um dia Deus vai me dar a vitória para que todos aqueles que duvidaram de mim possam ver a vitória da serva de Deus. Isso chama-se vingança. E vingança em nenhum momento da história da Igreja de Cristo Jesus foi elemento na vida de cristão. Porque lá em Romanos 12, o próprio Deus diz, através de Paulo escrevendo àquela igreja: a mim pertence a vingança. Não tem a ver com você, não tem a ver com a sua vontade, tem a ver com o reino de Deus. E se Deus inclusive quiser colocar o nosso barco no meio de um lago, fustigado pelas ondas, Ele vai colocar para o bem do evangelho dele. Numa relação de consumo, isso nunca acontece, sabe por quê? Porque numa relação de consumo, quem tem razão nessa história? Quem tem razão nessa história é Pedro. Jesus devia ter salvado Pedro antes dele afundar. Onde é que Jesus pensa que estava, que não deixou Pedro andando sobre as águas, não deu vitória para ele? Geralmente quando nós olhamos a história do pecado entrando, lembra da história de Gênesis? Adão e Eva, Deus falando para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí eles foram lá e comeram. De uns tempos para cá, como fruto da relação de consumo, sabe qual é a pergunta que eu mais ouço quando a gente vai discutir esse texto? É assim: mas Deus não poderia ter evitado que isso acontecesse? Notou que essa frase tem um ingrediente meio estranho, que sabe qual é? No fundo, a culpa é de quem? De Deus, que poderia ter evitado e não evitou. É a mesma coisa que Adão e Eva fizeram lá. Ah, a mulher que o Senhor criou, porque se o Senhor não tivesse criado a mulher, se o Senhor não tivesse criado a mulher, você morria de depressão. Porque a Bíblia diz que Adão estava triste lá no paraíso, Deus criou a mulher para dar uma alegrada nele, dar um up. Deus tinha dito que esse pecado geraria morte, e o ser humano escolheu a morte. Toda escolha que tem a ver com saciar as suas próprias vontades, porque Eva viu que o fruto era o quê? Era desejoso, era bom, ia saciar a vontade do cliente. Então ela comeu e pecou, porque Deus disse: vocês não vão viver para saciar as suas vontades, mas para fazer a minha vontade. Eles morreram. É por isso que Deus envia o seu Filho, para que, morrendo em nosso lugar, pagasse o preço de uma penalidade que era nossa. A gente volta para o texto e a Bíblia diz: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou?
Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Essa última frase do texto na Bíblia diz: nós descobrimos quem manda. Nós descobrimos quem manda. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E se o Senhor é verdadeiramente o Filho de Deus, é o Senhor quem determina todas as coisas. É o Senhor quem determina tudo o que deve vir a existir. Todas as coisas que devem acontecer. Nós não determinamos mais nada. Nós não temos o direito de determinar. Eu fico louco quando ouço algumas frases do tipo: você tem o direito. Não, eu não tenho direito nenhum. O meu direito foi perdido em Gênesis 3. Em Gênesis 3 eu perdi todos os meus direitos quando ouvi a voz da serpente desobedecendo a Deus. O meu direito foi resgatado na cruz. Mas ao ser resgatado na cruz, não foi dado a mim. Foi dado a Cristo. É por isso que o meu direito agora está em obedecer ao que Cristo quer de mim, não ao que eu quero de mim mesmo. O meu direito está nas mãos daquele que tem o poder, segundo o Apocalipse, de abrir o livro da vida e ler os nomes que lá estão, o que inclui o nosso nome por causa de Cristo. Esse é o nosso direito. É por isso que o próprio Paulo, quando vai iniciar muitas das suas cartas, ele diz: Paulo, escravo de Cristo Jesus. O escravo nunca é consumidor. Na relação com Deus, quem tem razão? Sempre Ele. Porque nós vivemos uma geração tão doentia que um cara, um meio louco, pastor, sei lá, que inaugurou um templo bonitão aí, vocês, vou citar nomes, inaugurou um templo enorme, São Paulo, no Brás. Templo. Tem umas maracutaia lá para inaugurar, mas inaugurou o templo. Tem um vídeo na internet que está até criticando. Olha, essa relação de consumo, o ser humano sempre vai piorando. Ele critica o primeiro milagre de Jesus, que foi o milagre de transformar água em vinho. É verdade, tá lá. Ele dá uma criticada do tipo, sei lá, mas transformar água em vinho, o pessoal já estava bebendo muito. Nós chegamos ao ponto de começar a olhar para a Bíblia e criticar milagres de Jesus. Eu não faria assim. Realmente, eu não faria assim. Quem somos nós? A Bíblia diz: quem é o barro para dizer para aquele que faz desse barro uma obra-prima, porque fez assim ou porque fez assado? Nós não somos ninguém. Nós apenas somos convidados a ter um coração grato a Deus e dizer: Senhor, ajuda-nos a servi-lo melhor a cada dia da nossa vida para a glória do Teu nome. Se o Senhor nos colocar no meio do lago, fustigado pelos ventos, ajuda-nos a louvar ao Senhor por isso. Se o Senhor aparecer do nada, da forma como nós não imaginamos, ajuda-nos a não enxergar no Senhor um fantasma. Tem muita gente chamando de fantasma ações que Deus tem colocado em sua vida para trabalhar o seu caráter. Cuidado ao dizer que algo é do diabo. Porque muitas coisas que muitas igrejas têm falado por aí, que são coisas do diabo, são coisas que Deus tem colocado em nossa vida para provar a nossa fé, formar o nosso caráter cristão e nos deixar mais maduros. Cuidado. O que nos torna sábios para saber delimitar uma coisa da outra? Leitura da Bíblia. Para entender na história como Deus age. Vá ler a Bíblia. Pare de procurar profecias espirituais absurdas. Eu já estou com um propósito, eu não vou mais responder ninguém que mandar e-mail dizendo: eu ouvi uma profecia do tal. Você ouviu, azar é o seu. Não devia estar num lugar que tem essas coisas. Ah, porque tal pessoa falou para mim que em 2018 vai acontecer um negócio. Ah, olha, pensava eu que Mãe de Ná tinha morrido.
Ai, estou sentindo uma dor aqui desse lado, e tal pastor falou que é encosto. Pode ser apêndice, dá uma corrida lá, verificar, fazer exame, pode ser apêndice. E se aquilo estourar, estourou. Aquilo estourou, você já encomenda aí um bom caixão, já convida o pessoal, já toca o mais perto quero estar, mais perto quero estar, já vai seguindo, já vê como é que tá a orsola, você está em dia. O problema é que nós estamos tão impregnados disso, dessa relação de mercado, que muitas vezes, inclusive, quando termina um culto, qualquer que seja ele, sabe o que a gente diz? Gostei ou não gostei. Mas nessa relação de servos, se o nosso culto é para Deus, a única pessoa que pode dizer se foi bom ou se não foi bom é Ele. Nós não temos esse direito. Porque não é para nós. É a mesma coisa quando você recebe um presente e alguém diz assim: ah, não gostei do presente que você recebeu. Azar o seu, não foi para você? Você não tem direito de dizer isso. Nós não temos razão. O que a comunidade e ajuntamento quer dizer para você? Nós sempre trataremos uns aos outros como pessoas que não têm razão. Porque não somos clientes. Muita gente, os líderes devem se lembrar quanta gente já saiu daqui querendo matar a gente porque a gente falou o que tinha que falar e não falou o que a pessoa queria ouvir. E aí, sabe o que a gente faz depois quando isso acontece? Churrasco de comemoração. Várias vezes algumas pessoas disseram: quem fez churrasco? Eu não sei se eu podia falar isso. Mas já foi. Você que está nos assistindo, foi você mesmo. Você. A pessoa deve estar assistindo. Não. Tem gente que fala assim: ah, vou lá. Vá não. Vá não. Aí, vá. Lá é complicado, a gente não tem razão. Tem gente que diz assim, algumas perguntas que às vezes falam pra gente: sua igreja é boa? Não, não é. A estrutura, no papel, é perfeito. Mas entrou o pastor ali, já acabou com tudo. Ah, porcaria o negócio. É por isso que, de verdade, nessa relação com Deus, quando a gente manda um olhar para a cara do outro e falar você não presta, é a única coisa real que a gente fala. A pessoa que está sentada ao seu lado não presta. Não presta. E por isso não tem direito de consumir absolutamente nada, porque isso não é um mercado. A gente vai aprofundar esse tema nos próximos 2 domingos. Mas eu gostaria de deixar algumas perguntas para terminar. Primeiro, o que você veio fazer aqui? De verdade. Fazendo uma análise profunda do seu coração. Você veio procurar uma boa palavra para a sua vida? Se sim, você fez errado. E você precisa pedir perdão para Deus. Porque numa igreja, nós não nos reunimos para procurar uma palavra boa para a nossa vida, porque o centro não somos nós. Se você veio porque gosta da pregação, esse não é o seu lugar. Se você veio porque a banda é legal e toca a música que você gosta, você fez um desserviço à fé evangélica. A história da igreja evangélica brasileira. A história da igreja de Cristo Jesus. Se você veio porque 2 ou 3 pessoas que você conhece aqui são legais, eu vou dar uma dica para você com todo carinho. Essa pessoa é legal numa lanchonete. Então, ao invés de se reunir aqui com essa pessoa porque ela é legal, reúna-se com essa pessoa porque ela é legal numa lanchonete. Inclusive, se você quiser, pode procurar a direção da igreja, a gente indica algumas. Tem lanche bom, barato, um monte de bacon, que é aquela coisa maravilhosa que Deus criou.
Antes que o inimigo inventasse berinjela. Se você veio aqui porque o horário é adequado, se você veio aqui porque não tem nada na televisão mesmo nesse horário, se você veio aqui porque nesse horário seu time não está jogando, só há um motivo pelo qual nós deveríamos estar aqui: louvar e prestar culto a Deus. E todas essas outras coisas têm que ser consequência dessa primeira. Enquanto essa primeira não existir, todas as outras são ilegítimas e devem ser rechaçadas em nome de Jesus. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Como consequência de uma geração de consumidores, o grande ídolo da igreja passa a ser o pastor. E olha, deixa eu dizer uma coisa com muita seriedade. A Bíblia diz que Deus não troca a glória dele com ninguém. Está lá na Bíblia isso. E a gente sabe o que Deus gosta de fazer com um pastor que vira ídolo, não sabe? Eu acho que um pouquinho de visão crítica para a história dos grandes ídolos da igreja evangélica mostra que Deus olha para um pastor que está virando ídolo, fala para ele assim: entra nesse barquinho aí, querido, que eu já vou. E aí dá uma fustegada no barco dele. Tem uns que Deus deixa até afundar. Porque ele não troca a glória dele com ninguém. Isso serve para os levitas. Levita é o nome genérico de pessoa, músico. Né? Tem os levitas. Levita, sim. Levita é um nome, porque tem uma tribo de Israel que era o pessoal que cuidava do culto e da música. E eram os levitas. E o pessoal fala assim: eu sou levita. Eu quero informar você que o levita limpava o templo. Então, se você não limpa o banheiro da sua igreja, você não é levita. Quer ser levita? Vai limpar a privada do banheiro da sua igreja. Vai limpar lá tudo, só para os irmãos que lá são meio descuidados. Vai lá, limpa. Aí você pode ser levita. Levita gosta de holofote. Eu sou levita. Gordo desse jeito, não levita de jeito nenhum. Levita, não levita. Vamos fazer um trato? Eu quero fazer um trato para terminar essa mensagem, mas é muito sério mesmo. Eu gostaria de pedir que você orasse agora e pedisse para Deus, de verdade, que Ele só deixasse você voltar para esse lugar se na próxima vez que nós nos reunimos, você voltar para, em primeiro lugar, adorar a Deus. De verdade. De verdade mesmo. Do tipo, Deus, se não for para buscar o Senhor em primeiro lugar, não me permita mais pisar naquele lugar. Porque eu vou me tornar um consumidor de pregação, de música, da igreja em si. E eu não quero ser consumidor. Eu quero ser cristão, que faz tudo para a glória do teu nome. Eu quero pedir para você que está nos assistindo pela internet, eu não sei qual igreja você frequenta, mas você deve estar assistindo isso na sua casa. Faz essa oração na sua casa, para que Deus não permita você voltar para a sua comunidade, tendo qualquer coisa em mente que não seja a glória de Deus. Você que está nos ouvindo pela internet, é a mesma coisa. Nós vamos orar aqui no lugar em que nós estamos reunidos. Eu quero pedir que você agora pare, você que está ouvindo pela internet, essa mensagem vai acabar agora, para que você ore. E você que está nos assistindo pelo YouTube, faça a mesma coisa. Pare agora, desligue o seu computador, deixa do lado se você está assistindo isso num tablet, e ora dizendo: Deus, não me deixa consumir fé e igreja, mas me permita ser alimentado pelo Senhor. Por alguns minutos eu vou pedir que você ore isso. De verdade. E eu vou orar para que ninguém mais volte aqui. Ninguém.
se o desejo maior não for Deus e a sua glória. Se o desejo maior não for Jesus e a glória do Filho de Deus. Deus, nós queremos dizer de maneira muito clara que nós queremos o Senhor e não as coisas que o Senhor pode dar. Nós queremos ter a nossa vida pautada no que o Senhor é. E não no poder do Senhor em nos dar coisas que vão mimar a nossa vida e nos tornar de alguma forma cristãos imaturos, que teimam em não crescer, ficam consumindo coisas, como pessoas que querem estar ao seu lado apenas para receber algumas coisas do Senhor, sem uma devoção sincera, um arrependimento verdadeiro. Deus, ajuda-nos como igreja a buscar o Senhor, acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, com o nosso amor, com tudo que nós temos, com cada aspecto, parte, detalhe da nossa vida. Ajuda-nos a amar o Senhor mais do que a nós mesmos, nossa família, nosso dinheiro, nosso trabalho. Ajuda-nos a amar o Senhor. E, consequentemente, todas as outras coisas que o Senhor vai acrescentando em nosso dia a dia, como fruto da misericórdia do Senhor, vão sendo recebidas com ação de graças, mas não como o mais importante. Porque o mais importante dos presentes que o Senhor poderia nos dar, o Senhor já deu na cruz. Ajuda-nos a ser eternamente gratos por isso. Senhor, não permita que sejamos consumidores de fé, oração, Bíblia, igreja e reino, mas sejamos servos que reconhecem que o que fazem, fazem apenas porque o Senhor tem nos agraciado. Dá-nos esse espírito, essa humildade e a bênção, aí sim, a bênção de poder voltar aqui, tendo o Senhor como alvo. Tendo o louvor do Senhor como objetivo e a glória do Teu nome como maior expectativa da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.